Este é o Juridicast, seu podcast sobre marketing e negócios jurídicos, e eu sou Leandro Ramos. Hoje nós vamos falar sobre um dilema que atravessa muitos escritórios de advocacia. Como equilibrar o marketing institucional, que projeta a marca do escritório como um todo, com o marketing das áreas, que busca destacar práticas específicas e muitas vezes os próprios sócios que as lideram. Essa tensão é cada vez mais presente no mercado competitivo, em que a visibilidade global do escritório precisa conviver com as estratégias particulares de cada área de atuação. Para essa conversa, eu recebo a Bárbara Ferreira, que é Brand Manager da Lacerda Diniz Advogados, que tem vivenciado de perto os desafios e oportunidades dessa engrenagem entre marketing institucional e marketing das áreas de práticas. Bárbara, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, Leandro, pelo convite. Fico muito feliz de tê-la aqui e, Bárbara, para a gente entrar no nosso tema, qual que é, na sua visão, o papel do marketing institucional em escritórios de advocacia, né? E mais, quais pilares precisam estar presentes nessa camada mais ampla e unificadora da marca? O marketing institucional ele é a fundação. Ele é a camada que protege e orienta tudo que um escritório comunica. Ele define a narrativa, traz luz à identidade e dita um padrão de qualidade. Quando a gente pensa em pilares, a gente pode pensar em 4 principais. O primeiro é o propósito e o posicionamento da marca. Esse é o ponto de partida, é realmente quem nós somos. Nossa missão é garantir que a reputação de excelência técnica esteja refletida também em toda a nossa comunicação, sem exagero, promessas vazias, prezando sempre pela ética. Já o segundo pilar é a narrativa mãe, que é a nossa mensagem principal. Porém, ela é redesenhada para cada canal e público que a gente quer comunicar. É a nossa unidade e coesão em ação. A gente usa essa mensagem para falar com públicos diferentes, clientes, parceiros, imprensa, talentos, de um jeito que cada um entenda sem perder a nossa essência, como se fossem sotaques diferentes de uma mesma língua. Já o terceiro pilar é a identidade visual e verbal, que é o que faz a marca ser reconhecida. Ela que garante que, independentemente de cada canal, a marca seja reconhecida. O nosso desafio é manter a identidade visual e verbal forte, mas com flexibilidade necessária para que as áreas práticas também possam adaptar a linguagem para os seus públicos. E o último é a governança editorial e o compliance. Aqui é a nossa espinha dorsal de todo o nosso trabalho. É aqui que a gente garante que todas as publicações estejam dentro não apenas da nossa estratégia, mas principalmente com as diretrizes que a OAB dita. E, Bárbara, ao mesmo tempo, né, cada área de prática, né, tem seus públicos, né, dores e linguagens muito diferentes, né? Eventualmente uma área vai atender grandes empresas multinacionais, outra entende empresas familiares ou startups, né? E aí a questão é, como equilibrar essa diversidade sem comprometer a coesão dessa marca institucional que você acaba de mencionar? Essa é uma das questões mais estratégicas e desafiadoras de um marketing jurídico. Com certeza. O dilema ele é real. Como manter uma marca forte e unificada enquanto se dá voz e protagonismo às áreas de prática e aos sócios também, além de pessoas do time? O segredo tem a ver com o sistema integrado. A marca institucional ela atua como um norte estratégico. Ela estabelece a identidade, tanto verbal quanto visual. Embaixo desse guarda-chuva que a gente cria, entra o trabalho do marketing de governança editorial. Nessa função, o nosso trabalho é ser o guardião da narrativa. A partir dela, o departamento de marketing jurídico atua de forma mais estratégica. A gente faz isso adaptando a linguagem. Isso significa que a gente pega a mensagem principal do escritório e a gente traduz isso para a língua de cada público. Ao mesmo tempo, o nosso papel é capacitar também os sócios e o time para que eles entendam a importância da marca. A gente trabalha com um parceiro, ajudando a traduzir a expertise deles em um conteúdo relevante. O marketing define o que não pode ser mudado, o que é inegociável, aquilo que é a nossa identidade, tanto visual como no nosso tom de voz. E o que pode ser flexibilizado, como a linguagem e os temas de cada área, aí sim fica para cada sócio e cada pessoa de área trabalhar em cima. E aí, Bárbara, tem um limite entre padronizar esse discurso institucional e o que cada área pode falar, né? Por exemplo, o tom de voz, ele é institucional ou ele também tem uma variação para as áreas? O tom de voz, ele é institucional. Como se fala é que a gente vai padronizando para cada uma das áreas. Tá bem. O limite, ele não é uma linha, ele é um sistema de colaboração mesmo. Ele é mais fluido, né? Ele é mais fluido. O marketing ele não vai atuar como uma polícia da marca falando você tem que seguir exatamente essas regras. Tá. O nosso papel é ser um facilitador ali para poder garantir a coesão, que aquela mensagem que está sendo trazida ali, ela tem a ver com todos os nossos pilares.
E se algum sócio, por exemplo, alguma área não seguir, como é que o marketing atua nesse sentido? Então, aí nesse ponto, a gente sempre vai fazer esse papel de parceiro, mostrando para ele que, pelo que a gente tem de dados, o que a gente conhece do nosso público, se a gente seguir uma forma específica de se tratar os assuntos, de se falar, a gente vai ser mais assertivo com o nosso público. Tá. A gente trabalha realmente assim como um orientador ali daquela parte técnica. A gente não entra na parte técnica de maneira nenhuma, mas a gente vem como esse conselheiro ajudando ele a ter esse material mais redondo, mais formatado para aquele objetivo que ele quer atingir. Compreendi. E aí, trazendo uma visão mais estratégica para nossa conversa, Bárbara, quando os escritórios fazem marketing, né, jurídico, muitas bancas acabam ficando presas apenas na esfera institucional, né? Ou seja, evidentemente que elas olham para o site, para as redes sociais e newsletters genéricas, né? Por que você acredita que ainda há resistência ou dificuldade em construir uma presença forte a partir das áreas e dos próprios sócios? E sair dessa esfera só da comunicação da marca jurídica, que ressalta-se, é importante. Eu acredito que essa é uma dor real e muito comum no mercado jurídico como um todo. Também acho. E uma fase de transição que muitos departamentos, inclusive o meu próprio, estão passando. Tá. A gente sabe que além do marketing institucional, dando voz aos sócios é fundamental para a gente poder gerar valor e negócios. Mas a execução, ela enfrenta uma série de barreiras e a principal delas, às vezes, vai ser a falta de braço. É fácil gerenciar um site ou uma newsletter porque é um controle muito centralizado. Sim. Mas o desafio, ele se torna imenso quando você precisa escalar a produção de conteúdo para dezenas de especialistas. A equipe de marketing, ela precisa atuar como editor, estrategista e consultor para cada sócio e cada pessoa do time, o que exige um volume de tempo de pessoas que a maioria dos departamentos simplesmente não tem. A dificuldade não está na estratégia, mas na operação, de fato. Na execução, né? Na execução. O desafio é criar um processo eficiente que permita que a expertise de cada profissional seja traduzida em conteúdo relevante de forma consistente, sem sobrecarregar a equipe de marketing ou os próprios advogados. É uma mudança de mentalidade, mas, acima de tudo, é uma mudança de modelo operacional hoje. Hoje, essa transição é a nossa principal missão, para você ter uma ideia. Tá. E o foco é encontrar as ferramentas e os processos para fazer essa mudança acontecer, mesmo com um time enxuto. E esse é o desafio, né? Porque, às vezes, uma banca tem 10, né? Um escritório full service pode ter mais de 30 áreas, né? Sim. E aí, você não vai ter um marketing para cada área, né? Seja Exatamente. interno ou ainda agências, parceiros, né? E aí você traz um ponto, Bárbara, que eu acho interessante, que é a comunicação dos sócios, né? Porque quando a gente fala em comunicação de áreas, é natural a gente também pensar no sócio encabeçando essa comunicação. E aí a gente entra nas redes sociais, especialmente o LinkedIn. Na sua opinião, qual deveria ser o papel dos sócios na estratégia de marketing de conteúdo, sobretudo das áreas deles? O sócio hoje, ele é o maior ativo do marketing de um escritório, né? O papel dele não é ser um influencer genérico, mas ser um especialista que compartilha o conhecimento. Nisso, o marketing precisa atuar como um parceiro mesmo, ajudar a planejar os temas e publicar. Que seja dentro da sua expertise, como que a gente pode contribuir aqui para criar como se fosse um calendário editorial. Dentro das pautas que estão hoje e que podem surgir a partir de algum julgamento, alguma nova lei, algum embargo que surgir, como que a gente pode se planejar para você permanecer presente nas redes sociais e que seu conteúdo também seja relevante. Quando eles publicam artigos técnicos e interagem com a rede, reflete a imagem do próprio escritório mesmo. Sim. E aumenta a credibilidade tanto dele quanto do escritório também. Então, por isso que é importante a gente dar esse apoio e dar essa voz, sem também engessar, sem ficar aquela coisa plastificada que fica... Institucional, né? É o sócio comunicando de um jeito institucional. A gente sabe quando é um texto feito pelo sócio, que pode ter sido trabalhado, ajustado pelo time de marketing, mas fica muito mais claro quando é um texto institucional que um sócio simplesmente publicou, ou às vezes nem ele publicou, alguém usou a senha dele para poder publicar por ele, né? Não traz a identidade Isso é notável, dele. né? Isso nota-se facilmente, né? Sim. E, Bárbara, com relação à comunicação ainda das áreas, né? Você vê avanços em termos de segmentação dessa comunicação? Ou seja, como que os escritórios estão ou deveriam estar lidando com e-mails, newsletters e conteúdos por área de prática que são totalmente orientados ao público específico dessas áreas? Eu vejo muitos avanços hoje. A chave é usar de dados para a gente poder entender quem são os nossos clientes e, além de quem são esses clientes e o público em geral, como cada um se comporta, principalmente quando a gente fala de escritórios que estão presentes em várias regiões do país.
eu não comunico com o meu público de Minas Gerais da mesma forma que eu comunico com o meu público do Mato Grosso. Então, a partir da análise dos dados mesmo, que a gente faz esse crivo de como que a gente vai abordar cada um desses públicos com a sua identidade própria. Por exemplo, eu sei que para o Mato Grosso em si, eu sou muito mais efetiva levando uma publicação minha para o Instagram, por exemplo, do que usando do próprio LinkedIn, mandando uma newsletter, porque faz parte da característica da região. Como que a gente vai abordar aquele público de uma maneira mais direta? O mesmo não se comporta com o meu público de São Paulo. Então, realmente, com essa análise de dados, hoje a gente tem uma pessoa específica para dados dentro do time, que a gente vai segmentando cada uma dessas comunicações. E no dia a dia, Bárbara, como evitar erros comuns, né, com o excesso de publicações em sequência? Por exemplo, uma área, né, demanda uma publicação na página institucional do escritório de manhã, e aí outra pode fazer uma demanda no início da tarde, né? E isso eventualmente pode gerar uma competição da atenção do cliente, né, do seguidor daquela página. Como lidar com isso e criar um critério editorial de modo que as áreas e os sócios compreendam essa dinâmica? Para evitar que as publicações briguem entre si, é essencial ter um planejamento editorial muito claro. O marketing, ele vai centralizar toda essa gestão do conteúdo. Então, não é proibir, mas é organizar. É conseguir canalizar toda a demanda vindo de várias pessoas ao mesmo tempo para a gente poder entender se, de fato, é um assunto que precisa ser abordado apenas por uma área ou se ele pode ser explorado por outras áreas, cada uma com o seu olhar, criando um conteúdo mais rico e começando a criar também uma governança editorial com frequência de publicação, criando também uma editoria que possa dar voz para cada uma dessas áreas e que eles consigam se planejar a partir disso também. É possível a gente dar destaque para todas as áreas e temas sem sobrecarregar o público, basta ter essa organização. E eu não sei se você vai concordar, Bárbara, mas muitas vezes existe uma tensão também entre a estratégia e a vaidade de alguns sócios em que muitas vezes querem publicar um conteúdo que eventualmente pode não ser tão interessante para a página do escritório ou ainda que compete com outro conteúdo que acabou de ser publicado, como a gente mencionou. Como que você enxerga esse dilema, né, entre estratégia de posicionamento e uma possível vaidade que pode acontecer nessa comunicação? Esse é um dilema real que acontece, eu acredito, com a grande maioria dos departamentos de marketing jurídico. Muitos conteúdos nascem do ego, mas não é aquilo que o cliente de fato precisa. A gente tem que entender que a dor do cliente é a nossa dor. E para a gente proteger a comunicação institucional disso, o marketing ele precisa ser guardião da estratégia. Então, pautas que são baseadas em dados e tendências e nas dores desses clientes, elas vão gerar mais repercussão. Para esse tipo de pauta que a gente faz esse casamento, se ele encaixa em todas essas caixinhas, aí sim é o esforço do marketing ajudar a produzir esse conteúdo, que seja uma newsletter, que seja um vídeo ou que seja um post, um conteúdo para as redes sociais em si. Tá. Quando é uma pauta que foge desses requisitos, a gente não veta ela de maneira nenhuma. A gente faz orientação para que o sócio ele possa abordar de uma maneira mais ampla na própria rede social, que ali vai ser um espaço onde ele vai se sentir mais à vontade para poder falar da forma como ele quer, tratar o assunto como ele quer, e a gente pode criar meios de interagir também, de dar um apoio institucional para aquele conteúdo, sem que ele sinta também que ele está falando sozinho, sem o apoio do escritório. E você acredita que o marketing das áreas, né, com conteúdo mais técnico, segmentado e próximo ao cliente, né, conforme a gente está discutindo aqui, ele tende a gerar mais resultado direto do que o marketing institucional ou não? São conteúdos complementares? Com certeza, Leandro. O marketing institucional ele cria confiança e credibilidade, enquanto o marketing das áreas ele converte essa confiança em negócios. O marketing das áreas ele é mais direto, ele é segmentado, ele resolve os problemas. Ele atrai o cliente certo e já está em uma fase mais avançada de uma busca por uma solução. Ele está naquela fase mais adiantada do namoro com a marca. O marketing institucional ele é uma estrutura. Ele é o motor que faz tudo funcionar. Legal. E a gente está caminhando aqui para o final, Bárbara, e para a gente fechar, para quem está tentando estruturar essa lógica, né, integrada de marca institucional, né, mas ao mesmo tempo manter o protagonismo das áreas e dos sócios, por onde começar? E mais, o que é inegociável nesse processo? Para começar uma estrutura com tudo isso, o primeiro passo é organizar a casa. Ou seja, criar um plano de marketing que esteja de acordo com a estratégia geral do escritório e a estratégia das áreas. O que é inegociável nesse processo é a coerência da marca. O marketing jurídico ele exige conhecimento e disciplina. Essa fundação ela é crucial. E por onde começar, a gente tem alguns pontos, que são algumas dicas. A gente tem como a definição do propósito. Começar assim, pelo simples e uma pergunta muito poderosa. Por que a gente existe?
O marketing ele deve ajudar a traduzir o propósito do escritório de uma forma clara e objetiva para o público como um todo. Sem um propósito definido, as ações elas perdem forças. A gente também pode mapear o público e as dores. Em vez de focar apenas nas áreas de atuação, a gente foca nos problemas dos clientes. A dor do cliente é a minha dor. Criar um mapa de conteúdo que ligue a expertise de cada uma das áreas com as dores dos clientes é uma forma já de arrumar a casa também e criar essa linha editorial. Isso ajuda a direcionar a produção também interna dos conteúdos e a garantir que ela seja útil e não apenas informativa. A gente também tem que estabelecer a governança. Esse ponto do que é inegociável, um ponto que é inegociável é ter o sistema de governança editorial. O marketing ele precisa ser o ponto central para aprovação e organização das publicações. Isso evita que as áreas compitam entre si e garantam o fluxo também do conteúdo, que o conteúdo dele seja constante e estratégico. E por fim, claro, sempre capacitar o time. O marketing ele não é uma ilha, ele é essencial para capacitar os advogados sobre a importância do conteúdo. É um trabalho de convencimento e de parceria mostrando a eles que a participação não é um fardo, mas uma ferramenta poderosa para construir a reputação e gerar negócios. Muito bom, ou seja, tem bastante trabalho, né, Bárbara, para manter essa coesão entre marketing institucional e marketing por áreas de prática. Sim, sim. Mas é um trabalho que basta iniciar, ele vai caminhando e as pecinhas vão se encaixando. Tem que ter paciência. E, como você bem colocou, planejamento. Exato. Sobre o planejamento de marketing. Bárbara, muito obrigado por compartilhar suas experiências e reflexões sobre esse equilíbrio delicado e importante, né, entre o marketing institucional e o marketing das áreas. Imagina, Leandro, eu que agradeço o convite por participar. Obrigado. E você que nos ouviu até aqui, se esse episódio trouxe insights para repensar a estratégia do seu escritório, compartilhe com sócios, colegas e equipes de marketing que também estejam enfrentando esse desafio. O Juridicast volta na próxima quarta-feira, às 7 da manhã, sempre com novos debates sobre o que realmente importa no mercado jurídico. Até lá.